Queria agradecer o convite da professora Andressa Torquato, na sua pessoa saudar também todos os professores da UFF. Vocês chamam de UF, né? Isso, UF. UF, mas tem que ser um F longo, tem que ser um UF. Né? Saudar também os representantes da Prefeitura de Niterói que me precederam. Eu vejo aqui, eu não sei se eu... Acho que eu não vejo mais o professor Maurício Conte, da USP, não sei se... Eu achei que ele estava aqui, eu não sei se está, mas não está. Estava aqui, ainda está. É uma satisfação aqui poder acompanhá-lo. Muito obrigado. E saudar eu que agradeço. Estou só mantendo tudo fechado e silencioso aqui para não atrapalhá-lo. Então tá bom, queria saudar porque o professor José Maurício é professor da USP, que é a minha alma mater, né, onde eu dei os meus muito modestos ali primeiros passos no mundo do direito, e a gente sempre que vê um professor, não foi meu professor, mas professor da nossa alma mater, a gente tem sempre um apreço especial, e queria saudar também o Isaac Costa, com quem eu recentemente dividi uma banca. É uma alegria estar aqui. Eu vou ser breve, Andressa. Você sabe que quando as pessoas começam dizendo vou ser breve, geralmente é engano, né? O cara fala vou ser breve, aí vem aquele negócio que não acaba mais, mas eu vou realmente ser breve. E a pergunta que eu quero discutir com vocês diz respeito ao impulso para a criação das criptomoedas, né? Porque vocês me pediram para falar de CBDC, né? As moedas digitais de Banco Central, que é um tema sobre o qual tenho escrito, tenho lecionado, mas o encadeamento entre a CBDC e as moedas complementares, né? Que é a categoria a qual pertencem as moedas complementares ou moedas alternativas, enfim, que é a categoria em que se enquadram as shitcoins, né? Ele não é óbvio, e por isso me pareceu que se eu fizesse aqui uma exposição simplesmente sobre as CBDCs, o que são e tal, de onde vem, para que serve, talvez ficasse uma conversa um pouco perdida aqui. E aí, enquanto eu estava ouvindo aqui os que me precederam, me ocorreu de talvez falar da CBDC de uma maneira menos, vamos dizer, mecânica, menos falando da sua anatomia, da sua funcionalidade, das suas classificações e assim por diante, e um pouco mais colocando a discussão num plano, digamos assim, mais abstrato, e na história também. Então, a história pode começar assim. Se a pergunta é de onde vem a criação, ou o impulso, melhor dizendo, para a criação das criptomoedas, né? À primeira vista, vem de desenvolvimentos tecnológicos, ou seja, à primeira vista, o impulso vem do desenvolvimento do blockchain e das suas 3 tecnologias subjacentes. Quando eu vou dizê-las, eu sempre erro, e aqui eu não vou me aventurar, então. Mas esta ideia de que o surgimento de uma tecnologia torna determinadas implementações, determinados usos, como que irresistível, como que óbvio, não é? Como que inescapável, é uma ideia muito antiga. E ela se põe mais ou menos assim, né? Se há um mecanismo mais barato e mais seguro e mais simples para qualquer coisa, inclusive para a circulação monetária, ele será usado. O nome desse modo de pensar é determinismo tecnológico. O determinismo tecnológico é a expressão que designa esse modo de pensar segundo o qual, a partir do momento em que uma determinada tecnologia é possível, então, desde logo, ela será utilizada. Mas o determinismo tecnológico, posto assim nesses termos muito amplos, ele tem muitas variantes. Na economia,
podemos chamá-la de economia neoclássica, microeconomia, o determinismo tecnológico recebe o nome de imperialismo econômico, ou de economicismo. A ideia de que tudo se resume aos impulsos de economizar, ou seja, de atingir mais com menos. Na sociologia, o determinismo tecnológico corresponde a uma vertente do marxismo, aquela vertente que acredita que o modo de produção, a infraestrutura, né, determina a superestrutura, os valores, a lei, a organização social, até a família. E nessa vertente, não é, o modo de produção, onde é que isso se liga na tecnologia, né? O modo de produção é uma função, ou seja, é um desdobramento necessário do estado da arte, do saber humano, daquilo que as pessoas sabem fazer, por assim dizer, né? E assim é que se vai, então, de novo, meio que naturalmente, meio que mecanicamente, do saber humano à tecnologia, à produção e ao arranjo social. São ideias irmãs, por incrível que pareça, o economicismo e essa vertente da sociologia marxista. Mas estas visões, ou esta visão, se preferirmos, do determinismo tecnológico, ela deixa de lado uma porção de outros componentes importantes. Essa é a mensagem aqui, do pouco que eu conheço, do pouco que eu pude estudar sobre o assunto, é a mensagem da sociologia weberiana. Porque em Weber, abre-se a possibilidade de que a inovação, em vez de partir da tecnologia para a ordem social, faça o caminho oposto. Venha da cultura para o arranjo social. Então, a causa é a cultura. O arranjo social é o desdobramento. É o caminho exatamente oposto ao do determinismo econômico. É o caminho inverso. A gente poderia dizer, exagerando, porque não é bem isso que está dito, mas a gente poderia dizer que, em vez do determinismo tecnológico, haveria o determinismo cultural. Para exagerar um pouco, porque não é bem assim que o Weber põe as coisas. Mas esse caminho da cultura para a organização social é um caminho muito conhecido. E se nós nos lembrarmos ali, em algum momento da nossa vida, seja da sociologia jurídica, da sociologia, em algum momento a gente tropeça nessa obra muito famosa, que é a Ética Protestante. A Ética Protestante traria, na visão de Max Weber, o espírito do capitalismo, não é? Explicando, na visão weberiana, por que o capitalismo teria se desenvolvido mais rapidamente na Holanda protestante do que na Europa católica. Essa é a sua mensagem mais conhecida, mas ela não é a única na sociologia weberiana. Esse determinismo cultural, eu já vou chegar nas criptomoedas, peço só um pouquinho de paciência para vocês. Essa visão weberiana, que a gente pode chamar de um determinismo cultural, exagerando um pouco, ela tem uma manifestação muito interessante, por exemplo, na análise que o Weber faz, que é menos conhecida, do desenvolvimento chinês. Colocando assim, em brevíssimas linhas, né? O confucianismo chinês teria retardado o desenvolvimento tecnológico da China, na visão do Weber, né? Então, as visões tecnológicas, nos conta o Max Weber, né, seriam vistas na China com suspeita, porque a inovação tecnológica perturba os espíritos ancestrais, de acordo com a leitura weberiana do confucianismo. E assim,
o retrato que nos dá Max Weber da China é de um lugar em que o capitalismo e a inovação tecnológica teriam em algum momento se tornado praticamente impossíveis. Vejam como a história é cheia de mistérios, né? Porque, para o Max Weber, a China seria o lugar em que o desenvolvimento do capitalismo teria se tornado impossível. Olha o paradoxo, vejam como é difícil extrair as lições da história, né? A China é hoje o celeiro de inovação, ou um dos celeiros de inovação tecnológica no mundo. É a grande potência revisionista no mundo, não é? É o primeiro grande país que, ao que tudo indica, irá utilizar a moeda digital de Banco Central. Porque já existe moeda digital de Banco Central em circulação na China, em circulação restrita, como um projeto piloto. E para a gente ver como a história é mesmo esquisita e difícil de se extrair assim essas grandes leituras, sejam as leituras de qualquer modo de determinismo que nós busquemos, não é? Qual é o único país no mundo que opera com moedas digitais de Banco Central hoje em dia? É um país minúsculo, as Bahamas. Existe moeda digital de Banco Central nas Bahamas. Por que raios as Bahamas? Aqui eu tenho uma teoria meio conspiratória que eu vou dividir com vocês. Se houver algum bahamiano na sala, não fique chateado. Qual é a chance disso acontecer? Mas nunca se sabe. Eu tenho uma teoria um pouco conspiratória do que se passa nas Bahamas, não é? Porque existe um white paper, né, uma manifestação do Banco Central das Bahamas, dizendo por que raios que eles tomaram a dianteira na implementação de moedas digitais de Banco Central, justo lá, de todos os lugares do mundo, justo as Bahamas. E eles nos contam que as Bahamas são divididas em dezenas, ou centenas, ou milhares, sei lá quantas ilhas. E aí tem muita gente isolada nessas pequenas ilhas, é difícil fazer o dinheiro chegar nessas pessoas, então essa gente fica desbancarizada. O que eu acho que acontece de verdade é o seguinte: existe um consórcio de empresas, eu sei que uma empresa é coreana, sul-coreana, outra, se não me engano, é suíça, e a terceira também, se não me engano, é chinesa, que estão criando a infraestrutura tecnológica para a CBDC das Bahamas. E aquilo que eu acho que é o verdadeiro plano de teste, porque se a tecnologia der certa lá, ela será exportada para mercados muito maiores. Ninguém me disse isso, mas ninguém me convence também de que não seja isso. Enfim. Vamos voltar aqui, então, à nossa historinha das criptos, né? O ano-chave, eu já volto agora ao determinismo cultural lá na frente. Mas o ano-chave de uma história para se pensar sobre as criptos é o ano de 2008. Porque o que aconteceu em 2008? Em 2008... os sistemas bancários europeu e americano quebraram. Todos os grandes bancos do mundo quebraram, não sobrou ninguém. E aí, logo adiante, ninguém sabe quem é o tal Satoshi Nakamoto, né, que assina um artigo famoso que corresponde ao lançamento do Bitcoin. Ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de cientistas da computação, mas enfim, alguém, ou alguns, declararam ou entenderam que havia algo de muito errado com a arquitetura monetária moderna. É uma arquitetura monetária que nós estamos chamando de moderna, que não é tão moderna assim, porque ela foi inaugurada lá no século XVII na Inglaterra. E a ideia de que a criação monetária é uma grande PPP.
a gente tem as PPPs, como é que é? Os público-privado, como é? As participações, alguém me ajuda, as parcerias públicos-privadas, não é? A criação monetária moderna é uma grande PPP. É uma PPP entre os bancos comerciais e o Banco Central. Porque o grosso da criação monetária hoje em dia é privada. A moeda em circulação, eu não sei qual é exatamente o percentual, mas vamos dizer 90% para mais, tá? Da moeda em circulação, essa que a gente tem, não fisicamente, não é a moeda, o dinheiro, a moedinha metálica, menos ainda, é o nosso depósito em conta corrente, né? Quem cria o depósito em conta corrente? O banco. Então, ela já é uma moeda privada. Mas ela é uma moeda privada controlada. Ela é uma moeda privada que não pode simplesmente ser emitida pelos bancos sem mais nem menos. A quantidade desta moeda é regulada pelo Banco Central. Por isso que é uma grande PPP. Embora, e isso torna o direito monetário, todo ele, a complexidade do direito monetário foi aqui elucidada por uma das palestrantes que me precedeu. Bruna, só eu tenho que dizer, eu adorei a comparação, dizer que é uma PPP. Porque é uma PPP. Eu gostei. A moeda, ela é criada, a moeda de curso legal, ela é criada privadamente. Ou então, e essa é uma questão que os doutrinadores ficam batendo a cabeça na parede, porque ninguém tem certeza qual é a melhor formulação, né? Você pode dizer o seguinte, olha, a moeda que tem curso forçado é aquela criada pelo Banco Central. Se você diz isso, você está implicitamente dizendo, portanto, que 90% da moeda que circula na economia não tem curso legal. Ou então você pode entender que aquela moeda criada privadamente pelos bancos centrais tem, portanto, curso legal. O que é o curso legal? É o efeito, vamos dizer assim, irresistível do pagamento em dinheiro. Eu posso até recusar o seu pagamento em moeda, mas você solveu a sua obrigação, você não me deve mais nada. Não é? Por isso se fala, portanto, em poder liberatório, não é, do real. Mas essa turma que criou ali essa moeda digital em 2008, né? Aliás, perdão, que escreveu ali o paper do Bitcoin, né? Em 2008, o tal Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é essa pessoa, ou se é um grupo de pessoas. Esse pessoal disse assim, olha, tem alguma coisa muito esquisita com os bancos, porque eles estão criando o nosso dinheiro, mas eles quebram toda hora. E eles quebram toda hora, e quem que paga a conta é o cidadão. Não é? Então, porque os intermediários, e esse é o insight do Bitcoin, os intermediários cedo ou tarde quebram, todos eles. Todos eles. Os bancos no Brasil, em 1995, o Proer foi ali acionado para evitar a quebradeira dos bancos brasileiros. Em 2008, a mesma coisa nos Estados Unidos e na Europa, e assim sucessivamente. Então, essa turma estava muito incomodada com um sistema que existe há séculos, que é um sistema de PPP mesmo, em que a quantidade da moeda é regulada estatalmente pelos bancos centrais. Como é que os bancos centrais regulam a quantidade de moeda? A principal ferramenta, pelo menos, eles compram e vendem títulos. Então, olha, se eles falam assim, pô, tem muito dinheiro aí em circulação, isso aí vai dar alguma zica, vai dar inflação, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vender títulos do governo, vamos vender eles baratinho para os bancos comprarem. Qual que é o nome disso, teoricamente? Não teoricamente, qual é o nome disso? Vender títulos do governo baratinho para fazer os bancos comprarem título do governo em vez de emprestarem para as pessoas. O nome disso é aumento da taxa Selic.
não é? Então o governo paga mais. Como é que ele paga mais? Vendendo títulos com desconto. É a mesma coisa, funcionalmente. E os bancos dão dinheiro para o governo. Pronto. Então, controla-se a quantidade de moeda, né? Como se diz ali na primeira página do jornal, que é uma expressão um pouco não é óbvia para os não iniciados, né? Enxuga-se a liquidez. Que raio que é enxugar a liquidez? Liquidez é dinheiro. Então, como é que você enxuga a liquidez? O que é? Enxugar gelo? Não, é aumentar a remuneração do título público, não é? Então é assim que funciona. Essa é a PPP, esse é o acordo que existe, não é? Só que esse pessoal falou assim, puxa, mas isso aqui, além de estar depreciando o valor da moeda, porque o governo faz política monetária, e nós que eu digo é o Satoshi Nakamoto e os amigos dele, estamos insatisfeitos com isso, porque é a moeda fiat, né, essa feita pelos bancos privados, é uma moeda inflacionária, e os bancos vivem quebrando, nós vamos criar o quê? A moeda descentralizada. Por quê? Porque agora eu posso fazê-lo. Por quê? Porque existe a tecnologia do blockchain. Quer dizer, os elementos para se criar o blockchain já existem. E então essa pessoal criou o Bitcoin. O que é o Bitcoin? Não é nada mais do que isso. É preciso entender a essência do Bitcoin. O Bitcoin é dinheiro descentralizado. A ideia é eliminar o intermediário. Não é? Por quê? Porque todo dia mais dia menos dia o intermediário quebra. Então, como é que funciona o Bitcoin? Qual é a arquitetura computacional do Bitcoin? Você tem uma porção de nós em rede e o nozinho A pode passar o dinheiro para o nozinho B, não é o dinheiro estatal, aí que está a pegadinha, mas é vamos chamar assim, um ativo digital, que nós vamos chamar de criptomoeda, sem um intermediário, porque como é que eu passo o dinheiro hoje se eu quiser pagar R$100 ao Isaac? O que eu vou fazer? Ele vai me dar a conta corrente dele e eu vou mandar um DOC via o meu banco lá, o Bradesco vai pagar o banco dele. Então, ele não recebe de mim, ele recebe do Bradesco. Né? Então, tem um intermediário. O Bitcoin é isso, é o dinheiro desintermediado. Então, a gente consegue finalmente entender o que é a CBDC, o que é a moeda digital do Banco Central. É a resposta estatal. Porque os governos não querem perder a prerrogativa monetária. Não é simplesmente a prerrogativa de criar todo o dinheiro em circulação, porque isso eles já não fazem há séculos. Não é? É a prerrogativa de controlar e regular a quantidade de dinheiro em circulação. Então, é a busca pela manutenção da capacidade de intervenção estatal no mundo monetário. É a busca pelo resguardo da política monetária. Não é? E aqui eu vou concluir, vou voltar ao meu ponto de partida, então. Será que essa reinaugurada disputa pelo poder de criação monetária seria ela mero desencadeamento do estado da arte, da ciência e da tecnologia? Quer dizer, será que nós simplesmente porque houve uma nova tecnologia e então as cartas estão na mesa de novo, como estiveram, enfim, porque a tecnologia anterior é uma tecnologia institucional, é a criação das letras de câmbio, não é? A criação do depósito em conta corrente. Agora não, nós temos uma nova tecnologia, não uma tecnologia institucional, uma tecnologia computacional, não é? E eu confesso, eu não sei responder com certeza. Acho a história do determinismo econômico, do determinismo tecnológico, né, uma história interessantíssima. É evidente que existe um impulso da tecnologia, não é? Mas alguém tem que ter a iniciativa política. Por que é que a iniciativa política está em Niterói e não está em Volta Redonda, ou em São José, ou em Santa Rita do Passa Quatro? Não é? É preciso que exista a iniciativa política.
É preciso que um sistema de normas sociais seja receptivo. É preciso construir as pontes jurídicas, não é? Para criar a legitimidade jurídica do sistema que eventualmente se criará, em qualquer parte, não é? E é por isso que esta iniciativa posta em prática aqui pela UFF é tão importante. Nós não estamos falando da moeda pública, nem da moeda privada. Nós estamos falando da moeda complementar, não é? É aquela que é meio de troca, mas que não tem curso forçado e que tem circulação local e cujo charme é ser programável. Então, não me parece que haja determinismo econômico para o seu surgimento. Ele é fruto da força e da criatividade humana de algumas pessoas, não é? Por isso que eu me ponho aqui como um ouvinte para aprender com a professora Andressa e os demais sobre essa iniciativa que se apresenta a nós. Muito obrigado.